Jornal da Manhã. Espaço Empresarial. Patrocínio Bandeiras, Centro Empresarial. Muito bem, 8h16, a gente apresentando esse espaço Bandeira, o Bandeira Centro Empresarial, que cresce mais a cada dia, e a gente se surpreende com os nossos vizinhos. Nós temos vizinhos em todas as áreas da economia nacional com impacto muito forte. Eu estou aqui com a presença do Jones de Assuda, diretor facilitador de soluções Agrilim, insumos agrícolas. O Jones é agrônomo com 35 anos de experiência no mercado global do setor de produtos agrícolas. Já foi membro do conselho da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa e agropecuária. A Agrilim importa e vende insumos agrícolas como pesticidas, fertilizantes e adubo. Está presente em 10 estados brasileiros. Contribui com 4,5 bilhões de dólares em produções de insumos. A empresa é a ponte entre fornecedores internacionais e clientes e tem uma equipe com expertise de longa data para atender o setor agro. Jones, nós estamos falando da locomotiva do Brasil. Um prazer tê-lo aqui como vizinho e agora no estúdio com a gente. Bom dia. Bom dia, obrigado, Kiko, pelo convite. E obrigado por abrir esse espaço para poder falar um pouquinho mais da agricultura brasileira. É importante quando a gente olha, né? A gente vê mudança de governo, relações com o governo e você fez uma colocação importante. Uma coisa é você estar fazendo uma campanha, né? Depois que você assume, o governo tem que ter um olhar diferente. Tá andando essa relação, é um governo que começa, nós tivemos um acompanhamento de muita gente do setor que tinha uma visão mais com Bolsonaro. Isso tudo está sendo gradativamente qualquer conflito de relação diminuído em função da importância do agro para a fome no Brasil, para tudo que ele movimenta, e o agro que no primeiro trimestre fez com que a gente tivesse aumentado a perspectiva de PIB para este ano. Então, há de se ter um olhar muito forte. Como é que você está sentindo esse momento no Brasil em relações governamentais? São 6 meses que se passaram, né? Estamos indo por, aliás, 7 meses, né? É um processo, né? Eu acho que as melancias vão se acomodando, né? O governo, enquanto em busca de redução da fome, ela tem que acionar e ativar a economia, né? E a agricultura faz parte dela. Então, aquilo que é a questão ideológica, tá? Ela acaba com o tempo sendo deixado não de lado, mas eu acho que tem um entendimento daquilo que é importante para o país. Então, eu fiz um exemplo aqui, antes de a gente começar o programa, essa relação do acordo do Mercosul com a União Europeia, né? Então, eu tive uma reunião há uns 3, 4 anos atrás com o ministro da Agricultura francês, onde ele deixou muito claro, tá? Que ele não abriria o comércio livre entre o Brasil e principalmente a França naquele momento, né? Porque eles sabem muito bem o quanto nós somos competitivos na agricultura, tá? E se eles abrissem essa economia, nós prejudicaria muito o agricultor francês, tá? E uma questão que todos os países trabalham é uma questão de soberania. Então eles têm que defender o seu país, tá? Assim como no Japão há um grande subsídio no arroz, né? Porque esse é um arroz que é alimento básico, num caso de conflito, no caso de fechamento de mercado, eles iriam sofrer muito. E da mesma forma, os países europeus, da mesma forma a França, tá? Eles não vão prejudicar em nenhum momento a sua agricultura, porque lá o alimento é importante, né? E eles devem preservar isso. Então, se eles abrem o mercado para o brasileiro, como nós somos muito competentes, nós iremos prejudicar. Então, essa questão amazônica está muito relacionado a essa questão do protecionismo econômico do país. Agora, é importante você falar, né, em reuniões que você teve com o ministro da Agricultura da França e a Europa, diante de tudo isso que você está colocando e da nossa competitividade, e a Europa é pequena, né, em relação à nossa área de produção. Você acredita que avança esse acordo com a comunidade europeia, ou ele vai ficar emperrado, ou vai acontecer com restrições? Eu acho que acontecerá com restrições, né? O avanço da forma como nós esperamos de uma abertura total de mercado, isso dificilmente irá acontecer,
né? Então todos os países, assim como nós, devemos proteger a nossa soberania. E da mesma forma eles estão protegendo a economia deles, tá? Do ponto de vista não só econômico, mas do ponto de vista de soberania de país. Na área agrícola, como é que o Brasil preserva? O que pode ameaçar o Brasil nessa questão do setor agrícola? Quer dizer, nós somos muito competentes e ameaçamos aqueles países, quaisquer países na área agrícola. E nesse sentido, o que seria, a gente tem um exemplo prático nesse sentido? Olha, existe uma previsão feita não por nós, pelo USDA, que é o Departamento de Agricultura americano, e pela própria ONU, tá, do crescimento da população, né? Então, nos próximos anos nós vamos saltar de 7 para 10 bilhões de pessoas no mundo, tá? E isso requer alimento. Então, quando eles mapearam quais eram os países que estavam prontos para suprir essa demanda adicional, o Brasil aparece com 44%, tá, de responsabilidade, vamos dizer assim, dessa demanda adicional, que poderá representar próximo de 20% do alimento do mundo inteiro. É muito forte, né? O Brasil vai mudando, inclusive, a matriz energética. Isso também acaba tendo impacto também no setor agrícola e em todos os outros. Mas uma pergunta que durante algum tempo eu tive uma atuação no mercado agrícola, e nós sabemos que a Rússia é uma das principais produtoras, eu acho que de fosfato, alguns elementos de fertilizantes ou elementos para que a gente possa ter adubo no Brasil. O Brasil não consegue ter essa suficiência de determinados insumos na questão do adubo, de fertilizantes. A Rússia é um importante parceiro do Brasil neste item? Sem dúvida nenhuma. A Rússia é importante produtora de potássio, de produtos potássicos, tá? Assim como o Canadá é importante, né? Mas eu sempre costumo dizer para os nossos agricultores, nós somos muito competentes dentro da fazenda, mas infelizmente nós somos, como país, muito dependente. Nós dependemos 95% dos nossos fertilizantes, nós somos importadores. 95% dos nossos pesticidas, nós somos importadores. Ou seja, dois dos principais insumos, da matéria-prima para nós produzirmos o alimento, a fibra ou mesmo o combustível renovável, nós dependemos de importações. Seja da Rússia em grande parte e também no Canadá? Da Rússia, do Canadá para os potássicos, nós dependemos muito da China para os pesticidas, a Índia também para os pesticidas, né? Então, o Marrocos também é um importante de nitrogenados. Então, do ponto de vista de fertilizantes, quando aconteceu esse conflito entre a Ucrânia e a Rússia, o governo brasileiro já havia iniciado um trabalho e acelerou com isso, tá, o Plano Nacional de Fertilizantes, que é uma análise mais profunda de como a gente poderia explorar o potássio aqui, que nós temos potássio, porém em profundidades que requerem um investimento muito grande para sua exploração, mas obviamente visando o futuro, visando esse tipo de conflitos que poderão acontecer, tá? Nós temos que ter também a nossa soberania, ou seja, buscar um equilíbrio entre a produção local e as importações das principais matérias-primas. Para você que ligou agora, eu estou falando com o Jones Yassuda, diretor de facilitador de soluções da Agrilim, insumos agrícolas, nossa vizinha parceira aqui no Bandeiras Empresarial, e vocês têm uma atuação muito forte, né? Conta um pouco pra gente quais são os produtos, quais são o carro-chefe hoje da Agrilim no Brasil. Vocês atingem todas as regiões do Brasil. Qual é o foco do negócio da Agrilim? Conta pra gente. Bom, nós estamos presentes em 10 estados, né? Na verdade, o Agrilim é um conceito, né? O Lean é o Lean do inglês, que é um enxuto, né? Ou seja, nós estamos conectando o produtor ao produtor, né? Nós estamos conectando o produtor de matéria-prima, o produtor de insumo agrícola com o produtor rural, né? Que são os dois principais elos da cadeia. Aquele que fornece a matéria-prima, ou que produz a matéria-prima, com aquele que consome a matéria-prima. Então, com isso, a gente consegue reduzir os custos, né? Ou seja, tornar o nosso alimento mais barato, a nossa fibra mais barato, o nosso combustível renovável mais barato. Então esse é o conceito. Olha, Jonas, a gente acaba acompanhando notícias do Brasil todo e a gente vê que o agro vem crescendo muito e tem problema de armazenamento severo, um problema muito forte. Outro problema são as rodovias,
que cria uma dificuldade, a gente acaba tendo perda no transporte das rodovias, e depois a fila nos nossos portos, que infelizmente não tendo um olhar de privatização, de um andamento mais rápido, o próprio setor ferroviário, da infraestrutura ferroviária que foi destruída no país nos anos 80, 82, dando prioridade ao asfalto, às estradas, e nós temos essas dificuldades, esses gargalos. O que você fala deles pra gente? Bom, realmente são gargalos importantes que nós devemos resolver, tá? Isso não se resolve de uma hora para outra, isso requer uma estratégia, uma política governamental focada nisso. Nós tivemos o lançamento do PAC recentemente, que fala dos investimentos em ferrovias. Então nós temos que, como governo ou com uma parceria pública-privada, melhorarmos a nossa logística, né? Nós estamos discutindo o ferrogrão, que é a ligação do eixo norte, para que a gente possa escoar o grão pelo corredor norte, tá? Que com isso a gente traz competitividade do agricultor que está no Mato Grosso, ao norte do Mato Grosso, para exploração de muita área que a gente tenha naquela região ainda, ou para conversão da pastagem natural para a agricultura, tá? Então isso é um trabalho que não envolve somente um setor, envolve, né, o governo com o setor privado, envolve o Congresso, envolve não só o Congresso, mas envolve os três poderes, o Executivo, Legislativo e Judiciário, né? Então nós temos que ter um entendimento da importância de tudo isso para que a gente possa produzir o alimento de uma forma mais competitiva, tá? E com isso poder, dentro daquilo que esse governo está dizendo, de reduzir a fome no mundo. A Agrilin entrega seus produtos, né? A gente vê essa atuação nacional, até internacional, né? Como é que existe um suporte também? Quer dizer, não dá só para vender, mas existe um suporte, uma orientação, aquilo que vocês são parceiros. Como é que é a atuação no campo? Existe essa atuação no apoio à utilização daquilo que vocês estão vendendo, estão trazendo de ponta, de tecnologia de última geração para o agro brasileiro? Nós estamos, assim como eu falei, nós estamos presentes em 10 estados. Esses 10 estados são principalmente estados do Cerrado brasileiro, tá? Onde a agricultura cresce de uma forma galopante, cresce em 2 dígitos, tá? Ao longo desses anos todos, e é onde nós vemos que vai ter a possibilidade de ainda mais crescer para que a gente possa atender essas 44% de demanda adicional de alimentos, né? Então, qual é o modelo societário da Agrilin? Qual a governança da Agrilin? Nós temos 34 grupos familiares que produzem cerca de 650 mil hectares entre soja, milho e algodão. Então nós atendemos diretamente esse grupo societário e nós temos uma área que eu digo uma área focada que são outros 2 milhões de hectares, que são mais 66 grupos familiares, ou seja, nós temos 100 grupos familiares com mais de 2 milhões de hectares e que faz uma parte significativa do nosso cerrado brasileiro e nós atendemos diretamente. Esses agricultores são agricultores extremamente empreendedores que saíram há anos do sul do país, né, de 30, 40 anos do sul do país e graças a eles, pelo espírito empreendedor, eles investem muito em tecnologia, têm a sua própria estrutura técnica, tem o próprio seu assessor técnico, então nós atendemos diretamente a eles. As expectativas são muito grandes no setor, né? Eu queria, agradecendo a sua presença, mostrando a força, né, da Agrilin, que como você falou, é um enxuto, aquilo que é, né, que funciona de maneira ágil, enxuta, rápida, competente. Nós podemos continuar acreditando no agro brasileiro. É a grande locomotiva desse país. E o que mais se produz no país é soja? Quais são os produtos que mais se produzem ou aqueles que vocês acompanham? O que é no cerrado brasileiro, o que mais se planta? Vocês podem acreditar muito na agricultura brasileira. Então, inclusive, em casa eu costumo dizer, né, e costumo sugerir ou apoiar muito, né, a ida ao campo para que vejam a nossa agricultura, né? Quando você vai e vê e com os nossos próprios olhos, você fica realmente encantado com o que nós estamos fazendo. Então, a semana passada, aliás, na semana retrasada, eu organizei um grupo de 50 chineses aqui no Brasil, levei eles para o Cerrado brasileiro para mostrar como é que nós fazemos a agricultura. Então, uma simples palavra, tá, resume qualquer impressão, né? Então, a presidente da Associação de Fosfatados da China, eu perguntei para ela depois, no final da viagem, ela falou assim, qual é a sua opinião sobre a agricultura brasileira? Ela só falou assim, estou
chocada. Então é o que Nós somos muito bons, muito competentes. Nós somos muito competentes, né? Então acredite muito na agricultura brasileira, continuará sendo a grande locomotiva, continuará sendo o importante player da produção de alimentos do mundo. Muito bem, olha, o Jones, você está contratado, não vai ter jeito, você vai ser nosso assessor para assuntos do agronegócio. Nós vamos estar chamando sempre para ouvir a tua opinião, essa opinião que você tem de governo da França, ministro da Agricultura da França, essa visão, né, do protecionismo, da proteção do mercado deles em relação à nossa competente agricultura, que ameaça todo mundo quando você diz na competição, e obviamente com 35 anos, indo para 40 anos de experiência como engenheiro agrônomo, você é muito firme, incisivo, e a gente obviamente vai aproveitar não dá para ter um vizinho desse e não aproveitar dessas informações que você nos traz aqui, nos traz muita alegria, mostrando que o agro vai para frente, puxa o PIB desse país e deve ser plenamente respeitado, né? Pelas autoridades e por toda a sociedade, porque se o setor agrícola vai bem, sinceramente, esse é o grande o projeto Fome Zero. Se o agro não vai bem, infelizmente a gente não vai encontrar esse caminho, né, Jones? Kiko, muito obrigado pelo convite, né? Será um prazer sempre quando você me chamar. Não vamos abusar da sua expertise. Não é abuso não, é um prazer. Eu acho que falta ao agro uma boa comunicação, e nós temos essa obrigação de comunicar bem o que nós estamos fazendo de uma forma competente, né? Eu acho que sim, pelo direito tem os ideologistas, tem a ideologia que deve ser respeitada, mas eu acho que deve ser vista com mais pragmatismo, né? Mais uma oportunidade que eu tive há uns anos atrás também. Eu estive com o secretário-geral da ONU, né, ex-secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, né? E ele chegou para mim e falou assim: a imagem do Brasil é muito ruim. Eu falei assim: a imagem que nós temos é muito ruim porque nós não sabemos comunicar. Aí eu perguntei a ele: o senhor conhece o Brasil? O senhor já foi ver com seus olhos o que nós fazemos? Ele falou: não. Então o senhor está convidado a ir ao Brasil para ver o que nós fazemos, tá? Porque uma coisa é você fazer uso de uma ideologia, um palanque, tá? De uma ideologia a atrair uma população que infelizmente talvez não tenha uma boa comunicação. O agro não é nem da direita nem da esquerda, o agro é do Brasil. O agro é do mundo. Da população brasileira e do mundo, muito bem colocado. O agro é do mundo, né? Muito obrigado. Nós ouvimos o Jones Yasuda, agrônomo diretor facilitador da Agrilin, facilitador de soluções Agrilin, insumos agrícolas, nosso vizinho aqui no Bandeira. Obrigado a Alexandra, ao João Abreu, que nos mandaram esta pauta tão importante, né? A gente ter o vizinho aqui do lado e ver tudo o que acontece. E a Adriana também, que acompanha a entrevista da Agrilin, nos dá a alegria da sua presença aqui nos estúdios. Café e Celso, produtos da Padaria Real, a gente volta já. Você está ouvindo o Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Já já, mais notícias para você.